Glória a Deus, bom dia, igreja. Seja bem-vindo a essa terra de adoração. Quero complementar a informação aí sobre Gilgal. Se você estava conosco nesse propósito, no momento anterior dessa campanha, você quer continuar, o valor agora, R$ 65,00, é uma sugestão, tá? Você precisa ir lá no quiosque e pedir para a pessoa marcar lá o seu nome, porque tudo aqui é feito intencionalmente. O que eu quero dizer com isso? Ah, eu participava, eu já vou receber outro carnê? Não, você tem que ir lá dizer que você quer continuar participando, tá bom? E se você é novo na igreja e não participava e quer começar a participar também, você vai lá no quiosque, dá o seu nome e fala, eu quero participar. Pastora, o valor de R$ 65,00 é fixo? Não. Você pode dar a mais, você pode dar a menos, o quanto Deus propuser no seu coração, quanto você tiver condições de ofertar. E, por favor, o que a gente sempre pede, né? Não tire isso dos seus dízimos e ofertas. Porque os dízimos e ofertas, eles têm já um direcionamento para as coisas da igreja, para o dia a dia da igreja. E aí, esse valor da campanha, ele é específico para Gilgal. Então, é aquela coisa, não adianta você tirar de um lado e pôr no outro. Se você pode dar mais, você fique à vontade e dê mais. Aproveitando esse momento, né? Se você quiser que alguém da sua família, uma pessoa que você conhece, muito querida, estude numa boa escola, o Colégio Ictus está aqui para todos aqueles que desejarem uma experiência maravilhosa num colégio cristão. Procure-nos do Fundamental 1 até o primeiro ano do ensino médio, estamos aguardando você. E essa semana, que está começando agora, na próxima sexta-feira, nós teremos a nossa primeira formatura do colégio. Aí, de repente, você está lá na sua casa, na sexta-feira, pensando, o que eu vou fazer hoje da minha vida? Quiser vir aqui assistir, pode vir, vai ser uma delícia, tá? Se eu não me engano, o horário é 6h30, Mariana? 18h30? 19 horas, o início 19 horas, a nossa formatura na sexta-feira. De repente, você quiser estar aqui para nos prestigiar, vai ser um momento muito especial para nós, como igreja, como colégio e tudo mais. Amém? Vamos ficar de pé, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14. Ontem nós tivemos a nossa noite do lanche, foi um momento muito gostoso de estarmos ali servindo ao Senhor e buscando mais um recurso para a obra de Deus. Glória a Deus por isso. Romanos 14, versículo 17. Você já abriu aí? Amém? Deixa eu aproveitar que você está prestando atenção em mim agora, porque depois eu vou falar tanto que... Então vamos aproveitar agora. Nós estamos chegando no fim do ano, e talvez você já esteja aí se planejando a respeito de festa de Natal, festa de Ano Novo e tudo mais. Para você que é novo, a gente passa o Natal com a família, Ano Novo na igreja. Então, dia 24, nós não teremos nada de específico aqui. Fique com a sua família, aproveite para ter um momento abençoado com eles, orar por eles e falar um pouco do amor do Senhor Jesus. Dia 25 será uma quinta-feira. Nós vamos ter o culto da noite normalmente, tá? Ah, pastora, mas eu vou estar dia 25 o dia inteiro com a minha família? Tudo bem, não tem problema. Mas se você quiser, nós teremos o nosso culto à noite de quinta-feira. Normalmente, provavelmente, será assim um culto com músicas diferentes, né? Aquelas músicas que você assiste em filme e tal, hinos tradicionais, não sei ainda, né? O apóstolo que vai ver direitinho. E dia 31 nós vamos ter o nosso culto de passagem de ano aqui na igreja. Então, separe esse tempo para estar conosco, para consagrar, primeiro para agradecer a Deus pelo ano que finda, e segundo para consagrar o ano que inicia ao Senhor Jesus. Vai ser com certeza um tempo de bênção, amém? Então, eu sei que para as próximas semanas esse aviso vai ser dado mais vezes, mas já estou me antecipando. Romanos 14, 17, a palavra de Deus diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vamos ler juntos? Diga comigo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo.
Pai, nessa manhã queremos adorar o Teu nome, por estarmos na Tua casa mais uma vez, podermos nos reunir como igreja para Te adorar, para Te buscar, para ouvir a Tua palavra, para render louvores e glórias a Ti. E nesta manhã, Pai, nós queremos clamar que o Teu Espírito, que já está entre nós, venha falar aos nossos corações. Que o Senhor tome o Teu lugar aqui, que o Senhor reine soberano entre nós. Que o Teu reino venha se manifestar no meio da Tua igreja. Que nós possamos, Senhor, ampliar o nosso entendimento, a nossa convicção a respeito daquilo que o Senhor quer fazer e já está fazendo entre nós. E que nós possamos nos abrir para o Teu novo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados. Graça e paz. Glória a Deus. Esta semana que passou, nós acabamos o ITR de quarta-feira e eu pude ministrar mais uma vez a carta aos Romanos. E quando a gente chega aqui nesse pedaço da carta, Romanos capítulo 14, 15, a gente começa a estudar sobre uma luta que estava tendo dentro da igreja de Roma a respeito de comidas e bebidas e outros costumes. Porque haviam ali pessoas que vinham do judaísmo e pessoas que vinham dos povos ali, da própria Roma e dos povos ali ao redor, cada um com seus costumes, cada um com as suas práticas religiosas. E a partir do momento que eles se convertiam, como eu e você nos convertemos ao Senhor Jesus, muitas práticas eram abandonadas, porque entendia-se que eram práticas idólatras, práticas da velha vida, e outras eram abraçadas. Mas, de repente, aqueles que vinham do judaísmo continuavam com as suas práticas alimentares. Você sabe que o judeu, ele não come carne de porco, ele tem restrição em relação a muitas coisas na sua maneira de se alimentar, porque ele quer que a comida dele seja muito pura, muito consagrada a Deus e tudo mais. E, de repente, os gentios, que eram os outros povos, não tinham as mesmas práticas, e aquilo começou a causar um conflito dentro da igreja. Uns olhavam para os outros e pensavam assim: você é tonto que não come determinadas coisas. Eu estou falando das minhas palavras, tá bom? Você é tonto que não come carne de porco. Você é tonto que não vai comer essa galinhada boa. Você é tonto que fica se abstendo de coisas que Deus nos deu. Enquanto os outros olhavam e falavam assim: você é um pecador porque você está comendo isso daí. Você é um pecador porque você está fazendo as coisas desse jeito. E ali, então, havia um conflito, né? Havia um conflito, e alguns desprezavam, outros julgavam, e aquilo estava causando um desconforto dentro da igreja. E nesse contexto de conflitos, o apóstolo Paulo escreve aqui o capítulo 14, o capítulo 15, depois, se você tiver curiosidade, leia esses capítulos, você vai ser muito instruído pela palavra. Mas esse versículo, em especial, ele nos chama a atenção, né? Quando o apóstolo diz que o reino de Deus não é sobre comida nem bebida, mas é sobre justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu comecei a estudar mais a respeito disso. E eu quis ir mais fundo, e o Espírito Santo começou a trazer algumas coisas muito interessantes ao meu coração, que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Por quê? Porque Deus tem nos levado como igreja a buscar cada vez mais as manifestações de Deus entre nós. O reino de Deus, se você for pegar teologicamente, vai falar sobre o tempo que Jesus Cristo estará reinando fisicamente sobre a terra. Que Ele se assentará no seu trono lá em Jerusalém e reinará. E nós não estamos nesse tempo ainda. Mas o fato é que quando Deus está presente, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Quando você, chefe de família, invoca a presença do Senhor para dentro da tua casa, você está declarando que Ele é Rei dentro da tua casa, amém? Que Ele é o Senhor ali, que Ele tem o governo naquele lugar, sim ou não? Quando você invoca a presença de Deus no teu trabalho, se você é o chefe daquela empresa, ou se você é mesmo um trabalhador e fala: Senhor, aqui, ó, nesse meu ambiente de trabalho, eu quero que a tua presença faça diferença, vem e governa aqui. O Senhor está estabelecendo o reino dele ali porque você o convidou, você o chamou para que ele governe, para que ele estabeleça o domínio.
E quando Deus vem e se estabelece o governo dele, a sua manifestação começa a fluir de maneira sobrenatural. Porque Deus não faz coisas somente no natural, Ele opera no sobrenatural. E nós, como igreja, precisamos nos abrir e aprender que Deus opera não apenas no natural, mas também no sobrenatural. E é isso que mostra a manifestação do reino de Deus entre nós. Eu quero que você vá comigo lá em Mateus. Eu tenho tantas coisas para ler hoje aqui, amados, que nós vamos folhear a Bíblia. Põe pilha nova nos dedinhos para você abrir a sua Bíblia para cá e para lá, ok? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, texto conhecido como Sermão do Monte. Jesus estava ensinando acerca do seu reino. E lá no versículo 25, você conhece muito bem esse texto. Ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai sabe, o vosso Pai Celeste sabe, que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que interessante. Paulo diz assim, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. E Jesus aqui falando, olha, vocês estão preocupados com a comida? Vocês estão preocupados com a bebida? Vocês estão preocupados com o que vão vestir? Vocês estão preocupados com as coisas dessa vida? Vocês estão preocupados com as coisas dessa terra? Vocês estão preocupados com as suas necessidades do seu dia a dia? E aí Jesus fala, o Pai sabe do que você precisa. Só que o foco da tua busca, respira, pergunta, o que é que você tem buscado? Quando você vem à casa de Deus, o que é que você está buscando? Quando você se chegou ao Senhor Jesus, que você entregou tua vida para Ele, você estava buscando o quê? Onde está o foco da tua busca? Aí Jesus diz, busque primeiro o seu reino e a sua justiça. E as outras coisas? Ninguém está interessado? E as outras coisas? Quem vai cuidar da minha empresa? E as outras coisas? Quem vai cuidar do meu casamento? Quem vai me ajudar a restaurar minha família? E as outras coisas? Quem vai suprir a minha casa? E as outras coisas? E as outras coisas serão acrescentadas. É interessante porque quando Paulo diz assim, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, ele não está falando, isso não é importante. Porque Jesus está dizendo aqui, o Pai está cuidando. Mas ele está dizendo, o teu foco não deve ser esse. Você não vem buscar Deus aqui, amados, porque você precisa encher o teu bolso de dinheiro para poder comprar alguma coisa, para poder viajar. Se bem que tudo isso é bom, né, bispo? Mas não é essa a nossa busca. Quando eu me converti, pastora, eu estava com uma luta no meu casamento. O bispo Hernani, por exemplo, ele sempre fala disso, né? De como Deus restaurou o casamento dele. E isso é fato.
Mas por quê? Porque o reino de Deus veio sobre a família dele, veio sobre a casa dele, e as consequências dessa manifestação da presença de Deus começaram a trazer tudo aquilo que o reino tem para nós. Vamos ver mais alguma coisa a respeito. Eu quero te levar a pensar mais nesse assunto. Você sabe que Jesus Cristo multiplicou pães e peixes 2 vezes, lembra disso? Na primeira vez, abra comigo lá em Lucas capítulo 9. Eu quero que você enxergue o que é que Jesus estava vendo na situação, não apenas multiplicando pães e peixes. Se Deus não estivesse nem aí com a nossa vida, Ele não teria se preocupado em pegar pães e peixes e multiplicar, para que aquela multidão tivesse a sua fome saciada. Mas Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida, porque Ele tem cuidado de nós. Olha para o seu irmão e diga para ele: Deus se preocupa com cada detalhe da tua vida, porque Ele cuida de você. Você crê nisso? Lucas 9 está falando para nós aí da primeira multiplicação de pães. E aí no verso 10 diz assim, ó: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Eles tinham ido pregar o evangelho pelas cidades, ok? E aí retornaram e trouxeram o relatório para Jesus. Verso 11. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as. Diga comigo, acolhendo-as. Falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. As pessoas começaram a se chegar a Jesus, cada uma com a sua necessidade. Talvez tivesse uma família ali que tivesse poucos recursos e passasse fome. Provavelmente tinha muitos ali que estavam enfermos e Jesus disse: olha, eu entendo a tua necessidade e o meu reino está aqui para se manifestar e trazer bênçãos, trazer vitória, trazer graça sobre a tua vida. Jesus as acolhia, Jesus as socorria, Jesus olhava aqueles que precisavam ser curados. E diante de tudo isso, Ele ensinava sobre a manifestação de Deus ali no meio deles, porque quando Deus está presente, Deus faz coisas tremendas, porque quando Deus está presente, Ele opera o sobrenatural. Aquilo que eu e você não podemos fazer, mas Ele pode, porque Ele pode todas as coisas. E aí, o dia começava a declinar no verso 12, e aí eles viram a necessidade do povo, e aí Jesus falou: quantos pães tendes? E multiplica os pães e entrega. Quero que você entenda nessa manhã que o reino de Deus é muito mais do que você olhar para a tua situação pessoal e erguer a tua voz ao Senhor e dizer: Deus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa nessa situação. Desde que nós tivemos a nossa campanha de milagres aqui, em outubro, eu tenho pedido ao Senhor alguns milagres, alguns ainda não aconteceram. Outro dia o apóstolo falou para mim assim: nós estamos precisando de tal coisa. Eu falei assim: está na minha lista dos milagres. Eu fiz uma lista só dos milagres, tá? Porque tem a lista normal e a lista dos milagres. Você já fez uma lista assim? Então, tá bom. E aí, um outro dia depois, ele falou para mim assim: olha, aconteceu uma coisa assim, assim. Eu falei assim: glória a Deus, primeiro milagre chegando, vou continuar orando pelos outros. Aleluia. Isso não te empolga, não? Amém. Quando a gente vai lá em Marcos capítulo 6, é o mesmo texto. Versículo 30. Está comigo aí? Marcos 6, 30? É o mesmo texto. Mas eu quero que você veja o que Deus está vendo.
Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Aí eles entraram no barco, foram para o outro lado do lago. Quando eles chegaram lá do outro lado do lago, verso 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E aí, o dia termina e Jesus multiplica os pães. Eu quero que você entenda que o reino de Deus é sobre um pai preocupado com os seus filhos, preocupado em olhar a necessidade de cada um dos seus filhos. O reino de Deus é sobre um pai que pode fazer coisas pelos seus filhos e abençoá-los de maneira tremenda. Mas o nosso foco em relação a essas coisas não é: Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, Deus, não sei o quê, Deus, lá, lá, lá. É mais do que isso, amados. É mais do que chegar para Deus e ficar pedindo isso ou aquilo. É desejar ser participante do reino. Diga para o seu irmão: precisamos desejar ser participantes do reino. A pergunta é: o que é de fato importante? Porque é diferente. Os valores do reino são diferentes dos valores deste reino, do reino deste mundo. O reino deste mundo te faz pensar que você precisa de coisas, que você tem que buscar coisas, que na verdade você fica oprimido atrás delas. Outro dia eu estava assim. Outro dia eu estava com meu coração tão angustiado, eu estava muito mal. Aí eu fui deitar lá no meu quarto, e lá do meu quarto eu tenho uma janela assim, uma vista panorâmica da cidade. Eu deitei lá e fiquei orando, né? Aí o apóstolo ia vir para fazer o curso da conexão. E antes que ele saísse, eu falei: vem cá, ora por mim. E aí ele orou por mim. E uma das coisas que ele disse era que toda aquela opressão que estava sobre o meu coração saísse. Por quê? Porque o reino desse mundo, ele traz sobre nós opressão. Ele traz sobre nós preocupação. Ele traz sobre nós ansiedade. Ele traz sobre nós dúvidas. Ele traz sobre nós tristeza. O reino deste mundo quer que a gente pare de olhar para o Deus Todo-Poderoso e olhe somente para situações que a gente tem que vencer e não sabe como. O reino deste mundo quer que a gente fique preso com os nossos olhos nas lutas, nas dificuldades, nas barreiras, e deixe de crer, e deixe de esperar no Deus que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Abra comigo em João 6. É o mesmo texto. Pastora, você está lendo o mesmo texto? Sim, estou. João capítulo 6, está comigo aí? Seguia-o, verso 2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto o quê? Os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Gente, quem aqui gosta de ver quando existe um mover de cura? Aí eu fico empolgadésima. Eu fico super empolgada. Eu quero ver. Eu gosto disso. Eu ia estar nessa multidão aqui. Porque Jesus passava e as pessoas iam sendo curadas. Ele orava por um, ele abençoava o outro, ele punha lodo no olho do outro, ele punha a mão na orelha, destapava o ouvido, a pessoa começava a ouvir, a falar. O mudo, Jesus pôs saliva na língua do mudo, ele começou a falar. Ai, eu queria estar lá para ver isso, bispo. É verdade. E a multidão estava vendo, estava todo mundo assim: que legal, eu quero isso para mim. Que legal. E lógico que os enfermos também estavam lá.
seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E aí, então, Jesus os ensina, tudo aquilo que lemos lá, né? Aí Jesus multiplica os pães e tudo mais. E aí acaba o dia, cada um vai embora. E no dia seguinte, Jesus estava em outro lugar e toda aquela multidão correu para lá e foram atrás de Jesus. Só que nessa hora, o tom de Jesus foi diferente. Lá no versículo 22 diz assim, ó, está no capítulo 6 aí de João, verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Qual é a motivação sua em buscar a Deus? Qual é a motivação sua em seguir a Jesus? Resolver os seus problemas pessoais? Resolver os seus problemas financeiros? Resolver os problemas da sua empresa? Resolver os problemas do seu casamento? Receber uma cura? Receber um milagre? Por que é que você está buscando Jesus? Porque o reino de Deus não é sobre comida ou bebida, mas é sobre Ele manifestar a sua glória, manifestar a sua justiça, manifestar a sua paz, manifestar a sua alegria em nossas vidas. A maior manifestação que existe do reino de Deus é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Não vou dar aula de Romanos hoje aqui, porque demora muito. Você vai me brigar comigo que você quer ir almoçar. Mas não é sobre comida, amém? Então tudo bem, vai dar tempo de você almoçar hoje. Beleza. Mas a justiça de Deus não é Deus julgando o mundo. Às vezes a gente fala assim, ó, eu quero que seja feita justiça. Quando você se sentiu injustiçado por alguma coisa, não é assim? Eu quero a justiça de Deus aqui. Tá bom, para nós, a justiça é quando a pessoa paga por aquilo que ela deve. Sim ou não? Sim. Mas isso se chama juízo. Quando um juiz julga uma causa e ele determina uma pena, uma condenação, isso é o juízo. Você vai pagar pelo que você está devendo. Agora, quando a gente fala da justiça de Deus, a gente está falando de outra coisa muito diferente disso. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus se manifesta em misericórdia, quando Deus não derrama sobre nós o que nós merecemos pelo nosso pecado. A justiça de Deus envolve graça. A graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. A justiça de Deus envolve o amor que Ele nos ama, porque como um Pai amoroso, Ele nos quer perto de si. E por conta disso tudo, a justiça de Deus envolve perdão. Por quê? Porque somos pecadores. E para que pudéssemos estar junto ao Pai, Ele teve que dar o seu Filho para morrer por nós, para nos perdoar os nossos pecados. A justiça de Deus envolve tudo isso. Porque a justiça de Deus visa relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Deus quer se relacionar conosco. E quando a palavra de Deus diz que o reino de Deus é sobre justiça,
Ele está falando que o reino de Deus é sobre um Deus que está perto e que quer se relacionar conosco. Lembra Adão e Eva no jardim antes de pecarem? Homem e mulher sem pecado. O que acontecia todos os dias na viração do dia? A presença de Deus, passeando pelo jardim. Homem e mulher se relacionando com o Criador, sem qualquer tipo de impedimento, sem qualquer tipo de dificuldade, sem nada que pudesse atrapalhar esse relacionamento. A justiça de Deus, amados, foi nos dada gratuitamente pela graça de Deus, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus e pudéssemos entrar na sua presença e desfrutar de tudo aquilo que Ele é e do que Ele tem para nós. Se algum dia você vem na igreja, espero que isso já tenha acontecido, porque comigo já aconteceu várias vezes, amém? Mas se algum dia você vem na igreja, começa a adorar a Deus, e dali a pouco você olha e fala assim, uau, Deus está aqui. Quantos já sentiram isso alguma vez, pelo menos? É sobre isso. É sobre saber que Deus está. E quando Ele está, prepare-se. Porque Ele quer fazer coisas novas. Quando Ele está, prepare-se, abra o coração, tire as barreiras, tire aquilo que breca o mover de Deus, tire aquilo que é racional e que fala assim, mas eu duvido que Deus vai fazer isso. Muito bem, duvidar é falta de fé é incredulidade. Deus não vai fazer mesmo no ambiente de incredulidade. Mas se você diz, Deus está aqui, e eu agora estou aqui na presença de Deus. Agora eu posso me sentir acolhido. Agora eu posso me sentir amado. Agora eu posso saber que Deus está olhando para cada uma das minhas necessidades e Ele quer restaurar minha casa. Agora eu posso ver que Deus sabe dessa doença que está sobre o meu corpo e eu sei que se Ele quiser Ele vai tirar. Agora eu sei que a presença de Deus aqui vai fazer algo diferente na minha vida. E esse meu encontro com Deus é único. Presta atenção. Sabe quando o namoradinho começa a namorar aquela garota linda, maravilhosa? E ele faz de tudo para estar na presença da sua amada? Ai, pastora, isso é lá do passado, do romantismo. Eu não sei como é que anda os namoros no presente. Na minha época era assim. Aquele amor. O namorado queria estar com a namorada. Ele sonhava pelos momentos que podia segurar na mão dela. Alguns aqui acho que estão se lembrando dessa fase. Vai, pode ser presente hoje também. Vai, não precisa ser só do passado, beleza? Muito bem. E aí, pode ser que o encontro dure só 5 minutos, mas aqueles 5 minutos valem, sim ou não? E o pós 5 minutos, ele é cheio de alegria, de recordação, de como aquele momento foi especial, sim ou não? Se estar diante de uma pessoa amada traz tudo isso sobre nós, o que estar na presença de Deus não trará sobre nós. Quando você vem à igreja, você fala assim, eu vou acordar cedo domingo e vou lá para a igreja. Aí você, toma um banho, se arruma, põe uma roupinha legal e vem. Você vem e está esperando o quê? Eu venho e estou esperando um encontro sobrenatural com o meu Pai que me ama. E que esse encontro sobrenatural com meu Pai que me ama vai fazer algo tremendo na minha vida. Sim ou não? Quantos aqui vieram nesta manhã pensando nisso? Quando a gente fala que o reino de Deus é justiça, a gente está falando de um relacionamento com aquele que nos criou para estarmos para sempre com Ele. Esse período que nós vivemos aqui na terra é um prenúncio, uma preparação para o tempo que viveremos com Ele no céu.
Como diz lá em Tessalonicenses, né? Então estaremos para sempre com o Senhor. Então nós precisamos desfrutar ao máximo de cada pequeno minuto na presença do nosso Deus. De cada meia hora, de cada momento. E aí a gente começa a se perguntar, por que é tão complicado de segunda até sábado, sexta, sábado, a gente ter esse tempo tão precioso com nosso Pai? Porque o reino desse mundo rouba de nós o tempo, o prazer e a alegria de nós termos os nossos momentos com Deus todos os dias. Porque o reino de Deus não é só sobre domingo estar na igreja, mas é todos os dias eu poder andar e desfrutar da presença desse Pai. Você está entendendo? Você come todos os dias? Sim? Você se alimenta da palavra todos os dias? Você toma banho todos os dias? Sim? Você dorme todos os dias? Você tem um tempo para buscar o Senhor em oração todos os dias? E dizer para Ele, Deus, não é sobre comida nem bebida, mas é sobre a Tua presença e a Tua manifestação na minha vida. Mas, abre comigo lá em João 14, quero falar mais uma coisinha sobre isso. Olha a expectativa do coração de Jesus. Porque aqui em João 14, Jesus está com seus discípulos na última ceia. E aí Jesus está falando das coisas que viriam na sequência. A sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão. E o que ficaria para os discípulos? E aí Jesus diz lá no verso 19. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. A realidade, amados, daquele que vive o reino de Deus na sua vida, é que aquilo que está acontecendo com Jesus se reflete em nós. Nós somos participantes da sua glória. Nós somos participantes da sua vida. Aquilo que Ele conquistou para nós está agora sobre nós, para nós vivermos todo dia. Porque eu vivo, vós também vivereis. Verso 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Tudo junto e misturado. É Deus, é o Pai, é o Filho, um nele, o outro também, e vai, e a gente junto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, vamos de novo? Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama... Quantos aqui amam o Senhor? De coração mesmo. Aquele que me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele. É sobre isso. O reino de Deus é sobre Deus na minha vida, e eu nele, e ele em mim. E Ele se manifestando para mim. É relacionamento, é conversa, é intimidade, é dependência, é busca, é entrar na sua presença. Mas o reino de Deus não é só justiça. O reino de Deus também é paz. E quando a gente fala de paz, eu diria que essa é uma das coisas que a gente mais precisa hoje em dia. Lá em Filipenses capítulo 4... Versículo 7, capítulo 4, versículos 6 e 7. Abre comigo lá. Filipenses 4, 6 e 7. O apóstolo Paulo diz assim, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma.
Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tenho certeza que você já teve aquela experiência na tua vida, de estar tudo um turbilhão. Está tudo confuso. Uma situação que você não vê para onde você vai correr. E de repente, ou alguém te entrega uma palavra, ou você tem um tempo de oração, ou você vai na casa de Deus, ou de repente você ouve um louvor, e vem uma paz assim no teu coração, que você fala, de onde veio isso? Quantos aqui já viveram uma situação assim? E que tudo está lá. O turbilhão está lá, a situação está lá. Mas o teu coração está cheio de paz. Reino de Deus é sobre isso, amados. Jesus disse assim, lá em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo, olha, eu sei como é, eu já vivi aí nesse mundo. Eu sei como é acordar de manhã com os boletos gritando na sua orelha. Eu sei como é. Eu sei como é fazer o carro pegar e a chave lá e de repente não faz nenhum barulhinho. Aí você fala, bateria à vista, meu dinheiro indo embora, preciso do carro. Dá uma dor no coração, não dá? Ai, Jesus. Ou de repente você está lá no seu trabalho, a máquina pifa. Aí você fala, meu Deus, e agora como é que eu vou trabalhar? O computador que não funciona. Isso quase não acontece, né? Na hora que você precisa que o tal do computador funcione, some tudo, a tela fica preta, você aperta o botão 500 vezes, não acontece nada. Jesus disse, eu sei que no mundo vocês terão aflições, mas eu quero dar a vocês paz. Recebam. Receba a paz do Senhor no teu coração. Eu não sei o que é que está te afligindo hoje, eu não sei qual que é a tua preocupação para amanhã. Paulo disse, não ande ansioso, coloque a tua súplica diante do Senhor em oração, e que a paz de Deus venha sobre você. Amados, não se conforme, não se conforme. Se o seu coração não estiver em paz por causa de uma situação, vai orar, vai buscar, vai jejuar, entra na presença de Deus, bota o louvor, busca alguém para orar por você. Se o seu coração não estiver em paz, isso não é reino de Deus, isso é reino deste mundo. E Jesus nos deixou a sua paz. Lá em João 14, verso 27, Jesus disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Outro dia eu estava aqui na escola, né? E aí o pessoal chegou para mim e falou assim, ai, pastora, tem uns pais querendo uma reunião, eu não sei o que eles querem falar, e que não sei o quê. E aí tinha uns infiltrados no grupo dos pais, começaram a mandar mensagem do que é que os pais iam falar, né? E todo mundo com o coração ali, Eu fui orar, né? Aí eu fui orar, falei, Jesus, prepara-me. Porque nessa hora, amados, quem me conhece sabe, né? Eu prefiro que meu marido fique na frente e eu fico só intercedendo atrás. Tipo, responde você as perguntas que eu vou orar. Mas não era possível, quem tinha que dar as respostas era eu. Beleza. Fui orar. E Deus começou a me mostrar que aqueles pais, eles não queriam fazer uma reunião porque eles queriam me crucificar. Mas sim, que eles queriam apenas que a escola faça melhorias. Por N razões. E o Espírito Santo me mostrou isso, eu até comentei com a Aline. Ainda falei para ela assim, meu discernimento está certo? Perguntei para ela.
Continuei orando, vim para a reunião, comecei a reunião exatamente assim. Agradeço a vocês, pais, por estarem presentes, por nos procurarem, porque eu sei que vocês querem melhorias para a nossa escola. A reunião, amados, foi tremendamente tranquila, abençoada, foi ótima, maravilhosa, foi tudo de bom. Não tenho palavras para dizer que deu tudo certo. O reino de Deus não é sobre comida ou bebida, mas é sobre termos a paz de Deus no nosso coração. É isso que você precisa buscar. Lá em João 14, que eu falei para vocês, né? Jesus diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz retira o medo. O medo, ele produz tormento. O tormento é quando nossa paz foi roubada. O medo produz tormento, a nossa paz é roubada. E aí, a gente fica ansioso, a gente fica com gastrite, com preocupação, fica perturbado, a gente fica chateado, a gente fica triste. Primeira pessoa que passa na nossa frente fala, bom dia, você já fala, por quê? Aí a pessoa, será que eu fiz alguma coisa? Não, é porque você está ansioso, porque você está preocupado, porque o medo roubou de você a tua paz. E lá em 1 João 4, o apóstolo João diz, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. E quem é o amor? Deus é amor. A manifestação do reino de Deus é sobre você ter paz. Quando Deus está presente no controle das situações, você pode descansar nele. O teu coração se enche de paz, porque Ele está cuidando. Quando a gente tenta cuidar, não cabe na nossa mão. A gente não tem controle de todas as coisas. Mas quando o Senhor dos céus e da terra, quando o Senhor do universo se levanta para cuidar, nada escapa ao seu controle. E quando a manifestação do reino de Deus está sobre nós, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarda, diga comigo, guarda o nosso coração e a nossa alma. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e, diga comigo, alegria. Olha para o seu irmão, veja se ele está alegre. Agora pergunta, você está alegre hoje? A palavra de Deus diz assim, que o coração alegre... Vai aprender comigo agora, hein? O coração alegre aformoseia o rosto. Olha para o seu irmão. Está com a cara bonita ou está com a cara feia? Se tiver com a cara feia, não está alegre. Pode falar, está mentindo. Está alegre hoje? Estou. É mentira, não está. O coração alegre aformoseia o rosto. E o espírito triste abate a alma. Não é isso? A manifestação do reino de Deus, ela gera alegria. O apóstolo Tiago, lá em Tiago capítulo 5, ele diz assim, está alguém entre vós alegre? Você lembra o que vem na sequência do versículo? Cante louvores. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Ah, pastora, eu não tenho uma voz muito boa, sabe? Não tem importância. Nessa hora não tem importância. Brincadeira, irmãos. Cante. Levante a tua voz. Exalte o nome do Senhor. Glorifique o Senhor. Deixe o céu e a terra e o inferno saberem que o teu coração está alegre. E comece a exaltar o Senhor. Porque você tem um Deus todo-poderoso sobre a tua vida. Porque o reino de Deus está sobre você. Porque o Pai que te ama está cuidando de você. E eu quero que o mundo inteiro saiba
que o Senhor está comigo, aleluia, e eu vou louvá-lo. Aí outro dia eu cheguei aqui na escola, né? E cantei. Aí eu ia falar com a Natália e cantava. Eu ia falar com a Mariana e cantava. E enchia aqui de louvores e cantava. Aí eu entrei na minha sala, pensei comigo assim, nossa, mas eu estou cantante hoje, né? Estou feliz. E é assim que é para ser. É assim que o Pai quer nos ver. Quem aqui é pai ou mãe? Você gosta quando você vê os seus filhos tristes? O que bate no teu coração quando você vê os teus filhos tristes? Se é doença, a mãe logo pensa assim, queria que viesse sobre mim, mas não sobre ele, né? Está amarrado isso em nome de Jesus. Nem sobre você, nem sobre ele. Se é porque foi mal na escola, você já quer dar logo umas palmadas no traseiro para ver se melhora e estuda. Mas a gente gosta de ver os nossos filhos alegres. Sim ou não? E o pai? Teve um tempo da minha vida, amados, que eu andei muito triste por situações pessoais. E um dia o Senhor chegou para mim e falou para mim assim, ó. Eu não te salvei. Eu não paguei o preço que eu paguei por você, porque eu te amo, para você ficar sempre triste. Eu te salvei para que você receba a minha alegria. E aquele dia o Espírito Santo ministrou o meu coração, que a alegria não está presa às circunstâncias. Diga comigo, a alegria não está presa às circunstâncias. Lá em Neemias, o povo de Israel foi ajuntado para ouvirem da lei. E foi ali exortado sobre que sofreram tudo o que sofreram porque tinham se afastado de Deus. E começaram a chorar e a prantear de arrependimento, de tristeza, de contrição, de tudo aquilo que eles estavam vivendo por culpa deles mesmos. E aí Neemias chega para ele e fala, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe aquele dia que você acorda de manhã e você fala assim, Deus, eu preciso de força hoje? Quem já acordou assim de manhã e pensou isso? Eu preciso de força hoje. Alegre-se no Senhor. Comece a exaltar o nome dEle. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Recentemente Deus disse para mim assim, o meu mundo tem cores, viu, amado? O meu mundo tem cores, eu não sei o mundo de vocês. Tem dia que está tudo azul, tem dia que está tudo verde, tem dia que está tudo rosa. Meu mundo tem cores, mas tem dias que está tudo cinza, né? E tinha um dia que estava tudo cinza, e o Senhor falou para mim assim, ó. Atrás de todo o céu cheio de nuvens, sabe aquele céu cinza? Sempre tem um céu azul. Atrás de todas essas nuvens, sempre tem um céu azul. Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes o que a gente está vendo são as circunstâncias. Mas atrás disso Deus tem outras coisas que Ele quer fazer. Pelas quais eu posso crer, orar, esperar, alimentar a minha expectativa, alimentar a minha esperança e dizer, Deus, eu creio que o Senhor é o Deus que faz, porque quando o teu reino se manifesta, porque quando é o Senhor que está no governo de todas as coisas, o teu reino vem, a tua glória se manifesta e eu posso me alegrar em ti. Abra comigo no Salmo 16. Hoje a irmã do Aleluia, Glória a Deus, faltou, né? Está fazendo falta. Salmo 16, está comigo aí? Verso 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado.
Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Amados, quando nós entendemos que o reino de Deus está presente, e quando nós recebemos a presença de Deus, o ambiente se enche da alegria do Senhor. O nosso coração se enche da alegria do Senhor. Sabe por que é importante você entender isso? Porque você tem nas suas mãos a condição de mudar o teu ambiente. Você decide se você quer estar num ambiente de luto, de tristeza, de dor, de ansiedade, de preocupação, ou se você quer estar num ambiente cheio da alegria do Senhor. É você que decide o ambiente que você quer estar. Ai, pastora, como é que eu faço isso? Simples. Entra na presença de Deus. Entra na presença de Deus. Sabe, amados, é difícil a gente admitir, mas a gente precisa ser humilde e admitir que quando nós estamos lá embaixo, a gente está fora da presença de Deus. Aí sim, eu me curvo diante do Senhor, confesso os meus pecados, busco a presença dEle, o ambiente muda. Mas isso, somos nós que precisamos fazer. Porque Ele diz assim, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Porque Ele diz assim, perto está o Senhor de todos os que o invocam. E porque como nós lemos aqui, na presença do Senhor há tristeza, dor, derrota, luto. Na presença do Senhor há, diga comigo, alegria. Diga, na presença do Senhor há. Então, se eu não estou tendo alegria, eu preciso resolver isso na minha vida. Eu preciso parar e ir buscar Deus. Eu preciso parar e orar. Eu preciso colocar um louvor e preciso começar a clamar. Até que Deus mude aquele ambiente. Salmo 30, vira umas páginas aí. Versículo 11. Está comigo aí? Salmo 30, 11 diz assim, converteste. Converter é mudar. Converter é quando o carro está indo para um lado, você para, faz meia volta e vem no sentido ao contrário. Converteste o meu pranto em folguedos. Folguedos é quando você está lá celebrando. Tiraste o meu pano de saco. O pano de saco era usado quando a pessoa estava triste. Ela estava triste, ela se cobria de pano de saco e chorava. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Sabe, amados, eu vou falar uma coisa para vocês, é um segredo, tá? Não pode contar isso para ninguém. Brincadeira, não é não. Quando a gente está aqui em cima do palco, a gente não fica julgando ninguém aqui em cima. Mas a gente vê como as pessoas estão. Da maneira que elas louvam a Deus. Tem pessoas que chegam só no final do louvor. Será que elas não querem que Deus alegre o coração delas? Mas tem pessoas que chegam logo no começo. E às vezes não estão bem. Mas conforme a gente vai adorando, o rosto vai ficando bonito. Porque a alegria do Senhor vai tomando conta do coração. Isso é real. Isso não é manipulação. Isso é vida cristã. Isso é entender a manifestação do Espírito. E aí, naquele dia que você está mal, você fala assim, eu já acho que eu vou chegar uns 15 minutos atrasado. Não. Vou chegar meia hora atrasado, eu vou depois do louvor. É porque você quer continuar mal?
Se você está mal, você devia chegar aqui 10 minutos antes, ficar 10 minutos orando, começar a louvar, para sair daqui bem. Ou veio fazer o quê aqui? Doeu essa, bispo? O senhor disse que o senhor queria chorar hoje, então... Eu estou sendo firme, mas é para você entender. Deus quer se manifestar. Muitas vezes quem não está buscando isso somos nós. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Lá em Isaías 61, você conhece esse texto? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Lá no verso 7 ele continua: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Olha para o seu irmão aí do lado e diga para ele assim: tristeza não, só alegria. Nós cantamos aqui, né? Tristeza vai embora, me encho de alegria, meu coração está vibrando. Não é assim? Quando o reino de Deus está presente, justiça, paz e alegria. Você precisa disso, amado. O que é que você tem buscado? Comida? Bebida? Os gentios procuram todas essas coisas. O seu Pai Celeste sabe que você precisa delas. Mas busque em primeiro lugar o reino. E todas essas coisas vão ser acrescentadas. Jesus Cristo, lá na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina. Quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, o que vem depois? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é nos céus. Jesus ensinou isso. Ele disse: ore, peça ao Senhor, venha e faça a tua vontade aqui na terra, como é nos céus. O que é que você tem buscado na tua vida? Os valores do reino são diferentes dos nossos valores. Às vezes estamos tão preocupados com as coisas do nosso dia a dia, que deixamos de entender que quando Deus está presente e está reinando naquela situação, tudo muda. Nós precisamos, como igreja, nos colocarmos mais diante desse Deus e deixarmos que Ele toque as nossas vidas. Eu queria que você ficasse de pé com a sua Bíblia. Nós vamos ler um último texto, Isaías 55. E depois nós vamos orar. Abra a sua Bíblia, fique de pé. O reino de Deus não é sobre comida e bebida, mas é sobre justiça, paz e alegria. Isaías 55, verso 1, diz assim: Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá.
Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Vai no verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. O espinheiro, amado, não serve para nada. O cipreste é uma madeira boa, resistente, que simboliza renovação e glória. E em lugar da sarça, a sarça é um mato que cresce no deserto, que não serve para nada. Em lugar da sarça crescerá a murta. A murta também é um símbolo de bênção e restauração. E isso será glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Feche seus olhos, põe a sua Bíblia na sua cadeira. Cadê a minha tocadeira aqui? Enche esse lugar de adoração, Bianca. Começa a orar. Começa a buscar o Pai nessa hora. Oh, santo, santo, santo tu és, Senhor. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Que a tua glória se manifeste sobre as nossas vidas, ó Deus, o teu poder. Santo, santo tu és, Senhor. Oh, Espírito Santo, reina nesse lugar, Senhor. Que a tua presença entre nós faça a diferença nesta manhã. Como Pai amoroso que tu és, tu sabes como cada um de nós entrou neste lugar. Mas a tua presença está aqui para nos fazer sair diferente do que entramos. Esse encontro contigo, Senhor, é sobrenatural. Oh, vem, Jesus. Toca cada coração. Coloca o teu coração diante do Senhor nessa manhã. Oh, Senhor, toca as nossas vidas. Pai, nessa manhã eu oro por aqueles que ainda não tiveram experiências contigo, Senhor. Por aqueles que ainda não experimentaram do teu poder, da tua graça, do teu amor. Se você é uma pessoa que quer experimentar do Senhor, diga para Ele: Deus, eu quero. Eu nunca experimentei isso, eu quero. Ele é teu Pai, Ele não está aqui para te julgar. Ele está aqui para te amar, para te acolher.
Se você tem se sentido solitário, se você tem se sentido sozinho na tua vida, e muitas vezes você olha para o teu lado e fala, e agora? Eu estou aqui sozinho, não tem ninguém que me ajude. Olha para cima agora. Veja aquele que estende as mãos para você e diz, filho meu, eu estou aqui com você. Eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Se você tem uma causa que você diz assim, Deus, eu não sei como resolver isso na minha vida, eu não tenho força. Segura agora na mão do Senhor, porque Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E Ele vai te fortalecer agora. Receba a força do Senhor. Receba a força do Senhor agora para você ir além daquilo que você já tem ido. Receba a força do Senhor para você se manter de pé, mesmo diante das dificuldades. Eu queria convidar os oficiais para virem à frente, para estarem orando. E você que quer agora receber uma oração sobre paz, sobre alegria, sobre lutas que você tem passado, sobre dificuldades, e você quer ver Deus fazendo algo sobrenatural na tua vida, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Vem receber do Senhor. Vem deixar Deus tocar o teu coração. Vem deixar o Senhor falar com você nesta manhã. Vem receber aquilo que você precisa nessa manhã. Que o Espírito de Deus se manifeste sobre o teu coração agora, trazendo tudo isso que nós ministramos nesta manhã, trazendo a sua justiça, trazendo a sua paz, trazendo a sua alegria, e junto com ela trazendo cura, e junto com ela trazendo renovo, e junto com ela trazendo os milagres de Deus sobre o teu coração, porque o Senhor está atento à tua necessidade. Ele sabe do que você precisa, e Ele não está com o seu braço encolhido, pelo contrário, Ele está pronto a agir, Ele está pronto a manifestar quem Ele é. Ele tem as respostas que você precisa. Ore candalabaxaia suri andalamanai. Ore que alabalabasuri andalamanai alabaxaias. Oh, aleluia. Vem, Senhor, toca cada pessoa aqui, Senhor. Toca cada pessoa aqui nesta manhã. Talvez você precise de uma cura no teu coração. Talvez você precise de uma cura na tua alma, uma memória que você tem que te entristece, algo que aconteceu no teu passado, que te marcou, e isso tem interferido na tua caminhada com o Senhor Jesus. O Senhor quer tirar isso do teu coração nesta manhã. Ele quer que você experimente mais dele. Então venha clamar a Ele. Venha dizer para Ele, Deus, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais da Tua manifestação na minha vida. Você que está aí no teu lugar, coloque-se diante do Senhor. Diga para Ele, Deus, ensina-me a buscar mais a Tua presença. Diga para Ele, diga, Deus, eu quero Te buscar todos os dias. Deus, eu quero me alegrar com a Tua presença. Deus, eu quero ter paz no meio das minhas lutas. Deus, ensina-me a ouvir a Tua voz. Diga para Ele o que é que você precisa. Essa é a realidade do cristianismo. É assim que Deus quer que você viva. É desta maneira que Ele quer que você viva. Jesus sabe que no mundo você vai ter aflições. Ele já sabe disso. Mas Ele já venceu por você. E Ele diz, eu deixo sobre você a minha paz. A minha paz eu te dou. Não te dou como o mundo dá. Oh,
aleluia. Pode ir ali, ó. Tem um irmão ali que pode orar por você. Enquanto as pessoas estão recebendo a oração, vamos cantar essa música que a Bianca está tocando. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. As bocas se abrem. As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Oh, aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adora ao Senhor, enche esse lugar da adoração ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Deixa fluir no teu coração para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Sim, tu és Jesus. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que
agradecemos porque o Senhor é um Deus vivo, real entre nós. Nós te agradecemos porque o Senhor quer estar perto e aquilo que nós podemos experimentar em Ti é real, é verdadeiro, porque o Senhor está em nós e nós estamos em Ti. E nós queremos aprender a nos relacionarmos cada vez mais contigo, a buscar mais a Tua presença, a não aceitarmos que o nosso coração fique atribulado, mas a permitirmos que o Senhor venha e ministre sobre nós a Tua justiça, a Tua paz, a Tua alegria. Pai, que nós possamos aprender, diante das circunstâncias da vida, a não ficar olhando para as coisas deste mundo, mas a elevarmos os nossos olhos a Ti e buscarmos em Ti a resposta que nós precisamos. Ajuda-nos na nossa pequenez, ajuda-nos na nossa fraqueza, Pai. Nós temos tanto a aprender contigo ainda. E oramos como Jesus ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Meu amado, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te leve a viver uma semana cheia da presença dEle. Que o reino de Deus se manifeste sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o doce Espírito Santo te levem para uma semana sobrenatural na presença do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Dá um abraço bem gostoso no teu irmão aí do teu lado e diga para ele: justiça, paz e alegria. Diga para o seu irmão: deixa Deus se mover na tua vida. Amém? Deus te abençoe, vai na paz.